Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, o nosso programa PubliRio Online entra no ar pela TV Max, canal 25 e 525 em HD da NET e converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook, Instagram e para os tocadores de podcast, Spotify, Google e Apple Podcast. E eu estou trazendo aqui hoje uma pessoa que todo mundo considera aqui no mercado do Rio de Janeiro, no estado inteiro, na verdade. Ele é engenheiro, ele foi ex-secretário de Educação, ex-presidente da FAETEC, hoje é o diretor-geral lá da Alerj. O nome dele é Wagner Victor. Tudo bem, Victor? Tudo bem, Silvio. É um prazer estar de novo no teu programa. Esse belo cenário aqui, que esse lugar, a Confeitaria Colombo, é sensacional. Bola, né? Mas eu esqueci de falar que você foi candidato também a presidente do Fluminense. Como é que é essa fase tua aqui? Na realidade, na chapa passada, no Fluminense você tem eleição para duas pessoas, presidente e vice, contra presidente e vice. Tinham duas chapas, uma foi a chapa vencedora, o Mário Bittencourt e Celso Barros, e a outra chapa era Tenório e eu, Wagner Victor. Nós perdemos a eleição e agora não serei candidato na próxima, pelo menos não espero ser agora na próxima, mas estou ajudando na composição de futuras chapas, até porque agora, na ocasião, eram duas chapas de oposição contra uma chapa de situação que tinha renunciado. Agora é uma chapa de situação e possivelmente uma chapa de oposição. E o cenário que mostra hoje é um descontentamento muito grande com a atual gestão, que não tem transparência e tem uma série de outros problemas. Tem negociado a preço de banana nossos garotos da base, não tem trabalho, trazido jogadores em final de carreira com salários absurdos e prazos muito grandes. Então há uma insatisfação e uma coisa que o povo chama de jabaculê em curso lá no Fluminense. Agora, Wagner, me diz uma coisa. Eu acordei dia desses, aí eu vi uma polêmica que você causou aí, entre aspas, né? Eu vi na mídia, sobre Uber e iFood. Explica pra gente, que história é essa? Não, na realidade, dentre as diversas atividades que eu tenho, eu escrevo muito artigo, participo. Colunista. Sou colunista de diversas revistas, faço rádio permanentemente, Rádio Tupi eu faço há 17 anos, sou colunista da Nova Brasil, escrevo artigos sobre cotidiano, sobre opinião. Um artigo de opinião que eu falei sobre o descontrole que está acontecendo com os entregadores. Você deve ter visto que muitos assaltos têm sido colocados, onde bandidos estão sendo travestidos de entregadores. O que está acontecendo? Tanto o iFood quanto a Uber Eats desativou sua atividade recentemente, acho que em março desse ano, porém ela não recolheu as suas mochilas. Elas, quando tem o seu entregador próprio, ela faz algum tipo de credenciamento. Porém, a grande maioria dos locais, o entregador é do próprio estabelecimento que é parceiro, tanto do iFood como foi da Uber Eats. E, pelo menos no bairro onde eu vivo, na Ilha do Governador, a grande maioria dos entregadores são pessoas que não têm habilitação, não estão usando capacete, não estão se protegendo, não tem a moto, ela não é regularizada, possivelmente pode ser até roubada, e motos sem placa. Então há um absurdo total, uma leniência, uma ausência por parte desses aplicativos em fazer o mínimo de movimento para contribuir para a melhoria de segurança. Eu acho que eles são muito ausentes, são irresponsáveis e, mais do que isso, contribuem para o sentimento de insegurança. E houve um frenesi, até porque eles mobilizam. O pessoal do Uber Eats ligou, esperneando. Que espernei, que eles tinham que ter obrigação de recolher as mochilas quando saíram. Vendi a mochila, faz o recall da mochila, paga 2, 3 vezes o valor. E não deixar as pessoas circulando, portando isso e aumentando a insegurança. Eu acredito que esse assunto, em breve, tem que ser cada vez mais cobrado e eles deveriam ter vergonha de estar ganhando o que ganham, explorando e não dando o mínimo de colaboração à segurança. Agora, Wagner, dia desse eu estava assistindo a televisão, a TV Senado, aí vi você dando uma entrevista lá pro senador Portinho, aliás, era o senador Romário, né? Parece que o Portinho estava nessa entrevista também. Aí eles perguntavam a você sobre a sua participação na Comissão Externa de Petrópolis.
como é que é essa comissão? Qual é essa história lá? Porque aquele acidente que teve lá continua problemático, né? Ô Silvio, eu continuo participando de algumas comissões. Semana passada eu fui chamado para uma comissão para avaliar os serviços da Enel, péssimos prestados no Rio de Janeiro. Fui na comissão de transporte sobre a nova concessão das barcas, colocando minha opinião de cidadão, especialmente essa do desastre de Petrópolis. Eu me dou muito bem com o senador Portinha, meu amigo, ele é o relator do processo. E dentro da experiência que eu tive na ocasião daquele grande problema que aconteceu na Serra no passado, e eu era o presidente da SEDAI naquela época, nós tínhamos uma atuação muito incisiva em colocar a minha opinião. Então eu estive lá colocando a minha opinião. Eu acho que, concretamente, esse é um assunto que requer um conjunto de ações por parte dos poderes municipais, e uma das sugestões que eu dei é que cada poder municipal tem que ter um órgão próprio de geotecnia, de levantamento de risco de encostas, aliás, como o Rio de Janeiro fez aqui com a GeoRio. E, logicamente, a partir desse conhecimento que o uso do solo é uma atribuição municipal, aí sim você buscar recursos, fazer intervenção. Hoje o assunto fica muito solto, querem empurrar para o Estado, ou o DRM, que é o Departamento de Recursos Minerais, que não é a contribuição dela. Alguns municípios pouco se movimentam, os municípios têm alguns profissionais ligados à área de defesa civil, e essa foi minha contribuição. Me parece que o senador Portinho, no relatório que ele vai fazer, ele vai colocar essa contribuição da minha experiência, como também secretário de Energia que fui, que pegava essa área mineral. Mas aquela área, por exemplo, que o pessoal estava habitando quando aconteceu aquele acidente lá, a população, cada dia que passa, cresce mais e vai para um lugar que, de repente, não é conveniente. O que você acha disso, ô Victor? E será que o sistema de emergência falhou naquele momento? Não, acho que tem uma série de conjuntos. Primeiro, a ocupação do solo é uma atribuição claramente constitucional do município. Então, cabe ao município fiscalizar. Eu, como fui presidente da SEDAI... Lá é o prefeito Bom Tempo, né? Bom Tempo. Ele tinha acabado de entrar, não dá para debitar esse problema ao Rubem Bom Tempo. Só que, por exemplo, quando você tem uma ocupação irregular e você não coloca de serviço, como energia elétrica, ou pela Light, ou pela Enel, ou água pela SEDAI, no caso do Petrópolis não é nem SEDAI, muitas vezes alguns órgãos de controle, como o Ministério Público, obrigam você a colocar. Eu me lembro quando teve um acidente na Serra, especialmente Teresópolis estava com a SEDAI. Petrópolis é privada e Friburgo era privada. E algumas pessoas levantaram, mas por que botou água lá? Eu falei, botou água porque havia um clamor efetivo, inclusive, de órgãos de controle para colocar água. Agora, aponte para os lugares que a SEDAI vai lá e corta a água. Pedi para formalmente e nunca me apontaram os lugares. Há um certo jogo de empurra, e se não tiver uma posição muito forte, especialmente se não tiver um órgão de controle muito forte, e aí próprio de engenheiros cartográficos, geólogos do município, fica difícil atuar. Quanto aos sistemas de monitoramento... Tem que educar o povo nisso? Também, porque na realidade tem que escutar as sirenes e ter um comportamento adequado. Muitas pessoas acabam desacreditando. E na área de monitoramento, isso foi colocado na comissão, e eu particularmente não posso afirmar, mas dizem que há mecanismos com maior rapidez e acurácia de monitorar sistemas climáticos para acionar sirenes. E se isso tiver, ele é muito mais barato, tem que ser implantado na região serrana. Agora, Wagner, outra coisa, você sabe que a gente está aqui no nosso programa, a gente está falando sempre da sustentabilidade e das soluções sustentáveis. Como é que você está vendo? Eu vejo que você tem uma coluna na Rádio Nova Brasil, que é 89.9. O que você pode me dizer desse tema? Olha só, cada vez mais a questão da sustentabilidade ela vai estar presente nas atividades empresariais. Você que é doutorando em engenharia de produção, você sabe os conceitos de ESG, Environmental, Security and Governance, Social and Governance, Security, eles são cada vez mais exigidos no comportamento das empresas. A Rádio Nova Brasil é uma rádio nova que entra no Rio de Janeiro, de um grande empresário lá de São Paulo, que é o Chaim Zahrer, um dos maiores acionistas da Estácio, dono daquela rede de ensino AZ, do Mepalber. Eles me convidaram para fazer uma coluna sobre a questão da sustentabilidade e soluções. Eu falo sempre sobre algum assunto. Falei recentemente sobre o que é economia circular e algumas novidades que acontecem na tecnologia, na questão da sustentabilidade. Hoje é impossível pensar qualquer ação
quer seja desenvolvimento do empreendimento, desenvolvimento de uma empresa, se o viés da sustentabilidade não tiver presente. Verdade. Cada vez mais vai estar exigido, cada vez mais vai ser percebido e nem sempre os gestores atuais eles têm essa percepção de como a sustentabilidade tem que estar no seu planejamento. Agora, Wagner, então vamos voltar lá ao Fluminense. Você sabe que agora foi confirmada a renovação com o Iago, até 2024. O que você achou? Você que é fluminense doente, como diz. É doente ou não é doente? Não, na realidade eu sou inteligente, acho que os tricolores são inteligentes. Eu particularmente acho o Iago um jogador esforçado, é um jogador que nós temos padrões na base até bem superiores, como cabeça de área. Nós temos agora o Wallace, que foi emprestado a preço de banana para o CRB, não dá para esconder no CRB. Temos o Alexander, temos o próprio Martinelli. Nós temos um conjunto de jogadores que na mesma linha. Quando você renova um jogador com até 2024, dizem que o salário é R$300 mil, não sei se é R$300 mil. Tá? É pouco ou muito? O custo de um jogador desse é quase 5 milhões de anos, quando você coloca no encargo. O Fluminense é um time quebrado. Ao contrário, ao invés de ele renovar, ele deveria subir a sua base, fortalecer sua base, valorizar a sua base e até comercializar com retorno. Me preocupa essas renovações em longo período de prazo, e especialmente aqueles que chegam sempre na mão de um ou dois empresários que são a prioridade do Fluminense. É um bom jogador, mas não é um jogador excepcional a ponto de fazer um esforço para um clube quebrado como o Fluminense está. Depois do bloco comercial, a gente vai ouvir a pergunta do Luiz Penido, da Rádio Tupi, para você. Lenda do rádio. Sobre o Fluminense. Aguarda aí, aguarda um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Olá, meu amigo, minha amiga. Eu estou fazendo uma reedição do programa Valdir Vieiro, do quadro Show do Quebra-Cuca. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui e você vai me responder aqui pelo WhatsApp. Se você acertar, você vai ganhar um kit maravilhoso dos produtos Crack, ou se não, da Supra Alimentos. A pergunta é a seguinte, o que o cavalo foi fazer no orelhão? O que é que o cavalo foi fazer no orelhão? A pergunta é essa. Então, você me responde aqui pelo WhatsApp, que eu vou lhe dar a resposta daqui a pouco. A Camélia Flores oferece os mais bonitos arranjos desde 1959. Visite nossa loja ou ligue pra gente. Entre no site cameliaflores.com.br, faça seu pedido e conheça as inúmeras variedades de buquês, arranjos e cestas de flores. Garantimos rapidez e qualidade na entrega. Descontos especiais nas datas comemorativas e para eventos de empresas, casamentos e aniversários. Pensou em flores? Pensou Camélia Flores. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma promoção Que Delícia. Dessa vez na Confeitaria Colombo. É um café duplo para você e para o seu amor. Você vai curtir torradas Petrópolis, croissant, mini baguete, bolo, queijinhos, presunto. Você vai escolher tomar café, um chocolate ou um chá. Manteiguinhas, geleias, pasta de queijo, biscoitinhos, 2 sucos de laranjas gostosos e ainda mais uma salada de fruta para terminar. É isso aí, esse café duplo é para você e para o seu amor. Nós vamos sortear dentre as pessoas que entrarem nas nossas redes sociais, se inscreverem e curtirem. Eu quero participar da promoção Que Delícia na Confeitaria Colombo. É só isso que você tem que colocar, que você estará concorrendo no final do mês. São 2 casais que irão se deliciar com essas maravilhas da Confeitaria Colombo. É só se inscrever nas redes digitais do nosso programa. Eu quero participar dessa promoção Que Delícia, tá bom? Aguardo você, hein? Se inscreva, vamos lá, vamos! Bom, a resposta do Quebra-Cuca de hoje é simples. O que é que o cavalo foi fazer no orelhão? Não vai brigar comigo não, mas já acertaram. Ele foi dar um trote, no orelhão. Pois é, e quem acertou foi Sérgio Nogueira, lá de Realengo. Sérgio Nogueira, da minha cidade, Realengo. Valeu? Um abraço. Sérgio, você vai receber um telefonema nosso para a gente bater um papo com você e dizer onde é que você vai receber o kit das batatas Crack ou se não da Supra Alimento. Valeu? Um abraço. Tchau. Parabéns. Bom, voltando aqui do nosso programa com Wagner Victor, que é engenheiro, ex-secretário de Educação, presidente da FATEC, tem um currículo imenso, diretor-geral da LEP,
Wagner, pô, você tá cheio de bola mesmo, meu amigo. Me diz uma coisa, voltando ao nosso ponto lá do bloco anterior. O Luiz Penido quer fazer uma pergunta para você. Opa, lenda, Penido. Querido Wagner Victor, seu amigo Luiz Penido, da Rádio Tupi. E eu queria te fazer uma pergunta interessante que os tricolores sempre me fazem e eu gostaria de transferir para você, que é um grande tricolor. Quem é o maior ídolo do Fluminense? Eu já ouvi que é o Castilho, que é o Valdo, que é o Conca, que é o Telê, que é o Fred. Quem é o maior de todos os tempos do Flu? Você com esse coraçãozão tricolor. Fala, Wagner Victor. Primeiro o Penido, eu tenho uma narração do Penido que me emocionou muito, que é aquele do gol do Fluminense, que foi campeão brasileiro, ali no Engenhão, que é o gol do Emerson Sheik contra o Guarani, que ele faz umas belas narrações, e o Fluminense é campeão brasileiro. Eu entro em campo aquele dia, é uma das mais belas narrações do gol, não sei se o Penido se lembra. A questão do ídolo e da lenda do clube, você tem diversas fases. Você tem a fase do Preguinho, do Castilho, que foi um goleiro fantástico, que bicampeão do mundo. Você tem a fase agora recente do Fred, não dá para negar o Fred pelo que ele representa e principalmente pela atenção que ele dá ao torcedor. O Fred é um carinho profundo com o torcedor, mas e quase 200 gols, mas fundamentalmente o grande ídolo que eu vi é o ídolo do maior time da história do planeta que foi montado, que é a máquina, que foi Rivelino. Acho que o Roberto Rivelino, do período que ele jogou o Fluminense, 3 anos, o Fluminense ganhou todos os campeonatos internacionais, torneios. Rivelino é uma lenda e ele saiu praticamente acabado do Corinthians e se retoma, ressurge como jogador no Fluminense, ainda mais que faz a dupla Rivelino e Paulo César Caju. Então a minha grande lenda, o meu grande ídolo é Roberto Rivelino, logicamente Washington Assis, Manfrini, que foi logo que eu comecei o Maracanã, mas Rivelino é uma lenda suprema. Um dos maiores jogadores, não é por outra razão que Maradona falou que o maior jogador que ele viu jogar não foi Pelé, foi Rivelino. Agora, Wagner, me diga uma coisa, e a saída do Fred agora em julho? Ele vai sair, o que você acha? Dava para ele continuar? Não dava? Qual é a história? Eu acho que todo ídolo tem que saber o momento de sair. O Fred é uma pessoa assim, excepcional. Eu, no dia que ele for sair, eu vou estar certamente nesse jogo aí com o Ceará. Vou tirar meu cavanhaque, vou ficar de bigode pelo menos umas 2 semanas em homenagem ao Fred. O Fred é uma pessoa assim... eu sou muito crítico da atual gestão, mas quando criticaram ele por ter repatriado o Fred, eu achei muito positivo. Acho que o Fred marca, ele é uma referência pelo que foi, do time de Guerreiros, por aquela vez que nós tínhamos praticamente caído, ganhamos quase 10 partidas seguidas. Então o Fred é uma lenda e eu acho que ele se considera que não está dando tudo que pode dar. Mas além do último jogo dele, eu espero que o Fluminense faça um belo jogo de despedida, amistoso, em homenagem ao Fred. Fred é lenda do futebol. Certamente deve estar hoje entre os jogadores ativos, entre os 5 ou entre os 10 jogadores com mais gols no mundo que estão em atividade. Ô Wagner, e essa escalada de aumento que está tendo nos combustíveis? Você está vendo aí o gás subindo, a gasolina subindo pra caramba. Será que isso tem solução? O presidente agora meteu o malho na Petrobras. Como é que você vê essa situação, já que você é um cara que entende dessa questão? Esse é um tema, não é um tema simples, se fosse simples já teria sido resolvido. É um tema que existe uma política estabelecida formalmente pela Petrobras, não pela atual gestão, que ela não tem culpa disso, mas pela gestão do então presidente Pedro Parente, na gestão do presidente Temer. Há uma expectativa do acionista majoritário, que é o governo federal, de ter uma redução, e ao mesmo tempo há as amarras e elementos que limitam por conta da chamada lei das SAs e regras internas de governança e compromissos com acionistas minoritários que tem com os atuais gestores. Acaba de entrar um outro gestor, que é o presidente Caio. Eu acho que ele vai saber buscar um entendimento, uma convergência. Outro detalhe, se tiver que mudar, não é nada que mudará de maneira abrupta. Navio não dá cavalo de pau. Haverá um acerto progressivo, talvez em maiores intervalos de compensação ou utilização dos dividendos que a Petrobras paga ao governo federal para subsidiar algumas camadas mais populares, ou uma nova forma de calcular. Isso é uma decisão que a Petrobras vai ter que tomar junto com o seu conselho de administração e, logicamente, dentro das amarras, acionistas. São muitos stakeholders nesse processo. Não é fácil, mas
parece que é uma expectativa, tanto que é uma expectativa, que praticamente todos os 3 candidatos à presidência da República estão clamando a mesma coisa. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula e o presidente Ciro Gomes. Então, os 3, de alguma maneira, têm um discurso com muita similaridade do ponto de vista do objetivo que se espera. Vamos ver o que vai estar. Você sabe que eu fui aplicar na Petrobras, nas ações da Petrobras, no início agora, e perdi, de uma semana para outra, uma grana razoável lá. Porque as ações caíram pra caramba e agora parece que a tendência, com esse negócio de CPI, agora que tá... Eu acho que a tendência é cair mais ainda, não é não? Não acho não. Eu particularmente acho que... primeiro, não se investe no mercado de ações em momentos turbulentos. A não ser que seja para entrar e sair e com um bom domínio em relação ao tema. Eu acho que a Petrobras, em longo prazo, ela tem de ser uma empresa cada vez mais sólida. Por quê? É uma empresa que terá a produção crescente de petróleo, tem grandes reservas na questão do pré-sal. Principalmente do pré-sal, né? É uma empresa com profissionais competentes, é uma empresa que tem dado lucros e dividendos até maiores do que muitas empresas internacionais. Eu, particularmente, acho que é um bom papel para investir. Agora, Wagner, eu vi na tua coluna que você falou sobre o desmatamento lá, o corte de árvores lá na tua terra, na tua terrinha lá, que é a Ilha do Governador. Como é que é? Você é um cara ligado à sustentabilidade, como é que é isso, Wagner? Essa é uma área que eu sempre gostei muito. Eu, quando presidi a SEDAI, eu montei o maior programa de replantio de mudas na Mata Atlântica, criei 6 viveiros de produção de mudas de Mata Atlântica, um projeto que tem até hoje, plantamos milhões de árvores. Teve um dia que nós batemos o recorde mundial, que era um desafio chamado Desafio C, promovido pelo MINC, plantamos 56 mil árvores ou 53 mil árvores num dia só. Então é uma área que eu sempre gostei muito. E do âmbito do ponto de vista pessoal, eu sempre tenho programas de voluntariado, de plantio de árvores, de replantio, e especialmente na Ilha do Governador, inclusive com jovens que eu oriento. São garotos estudantes de engenharia da Politécnica do FRJ, tem um projeto chamado Engenhando a Cidade, Associação de Mulheres da Ilha do Governador. Então é uma coisa que eu gosto muito. Então, quando a gente vê árvores consolidadas sendo cortadas sem qualquer razão ou for uma razão meramente pontual ou alegando algum problema, a gente fica extremamente preocupado. Esse artigo que você deve ter falado é mais um daqueles artigos meus de cotidiano, que eu falo os assassinatos das árvores da Rua Serrão. Serrão é uma rua lá na Ribeira que tinha um conjunto de árvores bonitas e ceifaram 7 árvores seguidas, que estatisticamente era improvável que as 7 árvores iriam cair. Aquilo foi algum interesse, é uma vergonha. E a Fundação Parques e Jardins, especialmente, é uma das áreas da Prefeitura do Rio de Janeiro que está sendo conduzida de maneira pior. Muito leniente, muito competente. Não conheço o presidente, mas ele é muito pouco reativo, pouco propositivo. Eu uma vez escrevi um artigo sobre um conjunto de cupins que estavam atacando as palmeiras imperiais tombadas lá na Praia da Bica, tombadas por lei do Eduardo Paes. Praticamente nada foi feito, era ignorado, mandou fumigar. Ou seja, ele não consegue ser reativo, não consegue... Parece até que falta amor, não dos técnicos da Fundação Parques e Jardins, mas falta amor em relação ao patrimônio que tem. Por isso que é um artigo de crítica, e sempre que tiver críticas do cotidiano, eu vou fazer. Wagner, eu quero trazer para você aqui, te dar o presente do nosso programa, que fez aniversário, que são as canecas da Publi Rio, né, do programa Publi Rio Online, né, com a logomarca da TV Max e tudo mais, para você tomar o teu chopp lá. Bonitão, né? Foi feito pelo ateliê da Nana, toda cheia de detalhes. Eu acho que eu já te mostrei a camisa verde, seleção brasileira, né? O Fluminense também. Fluminense é verde, vermelho e... É Grená, né? É Grená? É Grená, então é Grená. Tá bom. Olha só, ele ficou... Grená, meu irmão. O Grená é uma... O Grená é um vermelho meio afrescalhado, né? Mas é Grená. Cara, eu quero agradecer a tua presença aqui. Você sabe que você na verdade, você não é colunista só do jornal. Como é o nome do jornal? Rio... o Diário do Rio, Brasil Energia, Diário do Porto. Você também é um colunista do nosso programa Publi Rio Online. Muito obrigado pela tua presença, tudo de bom para você. Parabéns aí pelo trabalho, e parabéns àqueles que assistem teu programa, que é sempre um debate muito direto. Vai comer muito um legal. docinho aqui na Não, eu não como açúcar, não come açúcar. Mas não, eu tô sempre aqui. Tem uns salgadinhos sensacionais. Aqui tem uma coxinha maravilhosa. Então, pode pedir que ia ser pago. E antigamente aqui tinha um piano de final de dia. Não sei se tem. Tem, Tem um piano de final de dia.
sabe que aquele piano lá, quem tocou esse piano foi Vila Lobos, sabia? Ah, é? Não sabia. Vila Tinha um Lobos. piano de final do dia maravilhoso, que tocava Chiquinha Roberto Gonzaga Carlos. também, Vila Não, Lobos. quem está no centro do Rio de Janeiro, especialmente quem não é do Rio de Janeiro, vir à Confeitaria Colombo é programa obrigatório. É verdade, obrigatório. Isso aqui é uma pérola do Rio de Janeiro, uma pérola preservada, um lugar agradável, bonito, comida boa e comida principalmente a preço acessível. É verdade. Obrigadão, cara. Tudo de Um bom pra abraço, você. saudações tricolores, obrigado pelo programa. Falou, um abraço, tchau.